Meus filhos, tudo bem com vocês? Peço desculpa pela hora que eu tô colocando esse vídeo, tá? Infelizmente tive um probleminha ao longo do dia, mas eu quero deixar aí pra vocês um complementozinho da aula que o Wallace deu pra gente, tá bom? Vai ajudar vocês a fazer a obrigatória, vai ajudar vocês a pensar no trabalho e vai ajudar aí a deixar mais claro algumas questões. Vai ser um vídeo resumo de 10 minutos, resumos e apontamentos, tá bom? Como vocês viram lá no vídeo, os Estados Unidos, ou as 13 colônias da América, elas tiveram dois tipos de colonização. Foi uma colonização, mas com lógicas diferentes dentro do seu mesmo país. Tô brancão, né? Igual o Edward. O norte, ali uma colônia de povoamento, com trabalho livre, uma outra forma de ocupação, e o sul ali, daquele esquema muito parecido com o Brasil, né? Já uma coisa mais de exploração, uma colônia de exploração, modelo agrícola, latifúndios, escravidão voltado para exportação, tá bom? Essa aqui era a paradinha. E aí tá, os Estados Unidos foi, conseguiu a independência, só que chegou um momento que o que aconteceu? Não dava para ter dois modelos tão diferentes num único país ali assim. O modelo do norte queria expandir o seu modelo para o resto do país e o sul ele queria ali também expandir o seu modelo. E isso gerava confrontos, gerava ali problemas na economia, vários tipos de discussões. O norte abolicionista, o sul escravagista. E aí isso gerou a Guerra de Secessão, exatamente essa guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos, para ver qual modelo que seria o modelo predominantemente ali sobre o território dos Estados Unidos, tá bom? E aí, logo durante esse momento aí, aconteceu o chamado Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste, o que ela queria, né? Ela tinha como objetivo expandir o tamanho dos Estados Unidos, completamente relacionado aí com essa disputa entre o norte e o sul, porque a gente ia expandir nossas terras e qual modelo que a gente ia implantar. E como o norte venceu, foi um modelo aí basicamente abolicionista, com trabalho livre, dentre outras coisas, tá? E aí tá bom, a marcha pro oeste e tal, só que isso era pautado em duas coisinhas. Primeira, destino manifesto. Eles acreditavam por Deus que aquelas terras pertenciam a eles, tá bom? Eles acreditavam que por um direito divino elas pertenciam a eles. E aí eles iam pro norte, eles iam pro oeste, iam pro oeste cada vez mais pro oeste, cada vez mais pro oeste, cada vez mais pro oeste. E como eles acreditavam que aquelas terras eram deles, qualquer um que estava ali era inimigo, eles eram pagões. Então, quando a gente vê um filme de faroeste, por exemplo, quem sempre que é o inimigo? É o índio, era aquele indivíduo que já estava ali estabelecido com crenças diferentes antes da chegada desses não necessariamente cowboys, né, mas desses imigrantes. Grande parte das pessoas que faziam aí a expansão pro oeste eram imigrantes, tá bom? Porque além dessa questão de destino manifesto, o que o governo norte-americano fez? Foi lá e falou assim, ó, essas terras vão ser vendidas a preços simbólicos. Você comprava um negócio de 140 acres, 140 hectares por $5, $10. Então muita gente da Europa, muita gente mesmo assim, foi o que? Migrou para os Estados Unidos e foi ali tentar a vida, né? Tentar o sucesso no Oeste, gerando muito conflito com os indígenas e isso sendo retratado nessa cinematografiazinha aí, como eu falei. Veja um episódio do Pica-Pau, O Rei do Faroeste. Em 5 minutinhos mostra exatamente tudo isso que eu te falei, tá bom? Então, ó, marcha pro Oeste, qual as bases? Destino manifesto e baixo custo de aquisição de terras. Intensificou a migração muito intensa de europeus para aquela parte. Então, se vocês olharem para aquela parte norte ali dos Estados Unidos, é tudo o quê? Norte e noroeste? Tudo branco, tudo imigrante europeu. Tá bom? Perfeito? E aí tá bom, os Estados Unidos foi se desenvolvendo, e aí, Guerra de Secessão, o Norte ganhou, só que o Sul era extremamente escravista. Para quem nunca viu, vê o filme 12 anos de escravidão. Só que essa galera, os donos de escravos, aquela população branca ali, eles iam aceitar que essa população negra ela saísse, que ela fosse, se emancipasse e conseguisse aos pouquinhos se inserir na sociedade? Duas reações principais aconteceram. Primeira, movimentos supremacistas brancos, que não sei se você já ouviu falar, Ku Klux Klan, aquele que se veste como se fosse um fantasmão branco. Exatamente. Emancipação ali, abolição da escravatura,
determinados cidadãos, determinados grupos não aceitavam essa emancipação, não aceitavam colocar brancos e negros no mesmo patamar, surgem grupos extremistas. Qual era o objetivo? Manter eles segregados, manter eles subordinados à classe branca que eles acreditavam ser superiores. Rafa discutiu essa questão do racialismo com vocês até pouco tempo atrás, tá bom? Segunda reação, nos Estados Unidos, olha só como é que isso pode ser complicado. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte, tem estado que pode armamento, tem estado que não pode armamento, porque lá é diferente. É uma república que os estados eles têm autonomia para criar a própria lei. Então é como se, por exemplo, o Rio de Janeiro falasse que aqui vai ser assim, e São Paulo vai falar que lá vai ser de outro jeito. Eles não estão necessariamente subordinados à lei federal, né? E aí, o que acontece? Os estados do Sul fizeram e implantaram as famosas leis Jim Crow, que tinham como objetivo manter, na verdade, institucionalizar, né, a segregação racial, manter os negros em posição inferiores, socialmente, espacialmente, economicamente e qualquer outra dimensão da sociedade, tá bom? Existiam bebedores para negros e para brancos, existiam bares para brancos e para negros. Quando o negro entrava no ônibus, ele tinha que levantar para o branco. Exatamente, eles falavam que eram iguais, mas separados. E sabe que não é assim, né? Eles não eram considerados como iguais e a separação, os brancos, eles tinham privilégios socialmente e privilégios espacialmente. Viviam nas melhores áreas, tinham as melhores escolas, tá bom? Todo mundo entendeu isso daí? Rajada de mensagem aí, hein? Mas perfeito, todo mundo entendeu? As famosas leis Jim Crow nos estados do Sul que institucionalizavam aí a segregação. Pesquisem depois 26 imagens quando a segregação racial era permitida nos Estados Unidos. Mas aí é a questão, né? Imagina só, teu pai começa a ser mó otário com você, começa a ser um idiota, você vai aceitar? E os negros também não aceitavam isso. Ao longo do tempo, eles começaram a se organizar e surgiu a luta pelos direitos civis. Já devem ter ouvido Martin Luther King, Pantera Negra, os Panteras Negras, né? Exatamente, movimentos aí que lutavam pelo quê? Pelo fim da segregação racial, por direitos para negros, por melhor condições de vida e espaço, por melhor condições de habitação, pelo fim da segregação socioespacial, aí tudo voltado para a população negra, tá bom? Perfeito? Acabar com esse regime de segregação racial institucionalizado ali nos Estados Unidos, que teve fim, se eu não me engano, ali na década de 60, com o famoso discurso lá do Martin Luther King, né? I have a dream, eu tenho um sonho. Pesquisem depois, isso é sensacional. Entretanto, oficialmente acabou a segregação racial. É proibido você separar um espaço de acordo com a raça, com a cor de pele. Você não pode mais ter um bar de brancos ou um bar de preto. Isso é proibido por lei e você vai preso, tá bom? Só que a segregação acabou? Os negros realmente foram inseridos na sociedade? Essa é uma pergunta pertinente, não é? E como que a gente pode ver, por exemplo, que não? Pega aí, ó, 2011, Furacão Katrina. Furacão Katrina foi o quê? Passou um furacão lá ali na costa sul dos Estados Unidos, atingiu Nova Orleans. Só que olha que curioso, quando ele atingiu Nova Orleans, só uma parte da cidade foi atingida e basicamente era a parte mais pobre, era a parte negra. E isso deixou muito claro como que mesmo com o fim da segregação racial ainda é extremamente segregada. Os negros com piores oportunidades de trabalho, estudo, habitação, saúde estão vivendo nas partes mais segregadas da cidade, nas partes com maior risco, eles estão muito mais vulneráveis. Então, quando vem um desastre ambiental, uma chuva muito forte, o rio que alaga, uma tempestade, um furacão, quem que é atingido? A população negra, mostrando que mesmo com o fim da segregação racial, não acabou ainda a segregação socioespacial. Os negros permanecem sendo os mais segregados e com as piores condições de vida e habitação
nos Estados Unidos. Tá bom, meus filhos? Todo mundo pegou até aí? E pra gente finalizar, eleição do Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E olha que doideira, qual que é a principal contradição nisso aí? Primeiro presidente negro nos Estados Unidos e, se você olhar o mapinha da eleição dele, aonde foi que eles perderam? No sul dos Estados Unidos. Olha que doideira, absurdamente muito louco, né? Que é a área que tem maior concentração de negros. Tudo bem? Todo mundo pegou? Principal contradição aí. Tem várias questões, lá o voto é facultativo, não necessariamente os negros estão totalmente inseridos no sistema eleitoral, muitos moram muito longe. Perfeito, tranquilão? E aí, eleição do Trump, qual que é a principal coisa para falar? Formação de um muro para impedir a migração de mexicanos para os Estados Unidos. E é muito louco, né? Porque não tem muro dos Estados Unidos para o Canadá, só dos Estados Unidos para o México. São países com desigualdades econômicas muito acentuadas. Estados Unidos muito desenvolvido, México subdesenvolvido. Aproximadamente 3% da população dos Estados Unidos é mexicana. Ali, ó, o sudoeste dos Estados Unidos extremamente marcado pela presença de mexicanos. A gente vê isso em vários filmes, né? Então, se tiver uma questãozinha falando, por exemplo, nessa parte aqui, que grupo predominante a gente vai encontrar? Os latinos, mexicanos, caribenhos, colombianos, até brasileiros. Tá bom? Meus filhos, é isso. Um beijão, complementação da aula aí. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, só fala comigo. Valeu!